Bom, pessoal que está aí, né, tô vendo aqui todo mundo brigando. O Moro, o apoio do Moro. Moro chegou cedo, a gente noticiou logo, né, ele lá conversando, inclusive com os integrantes da campanha, e aí ficou na plateia, acompanhando, e depois ali, ombreou com o Bolsonaro ali no quebra-queixo, que a gente chama, que é aquela conversa em pé ali com jornalistas. Solta o VT. Tem aqui do lado o Sérgio Moro, que é um exemplo vivo do que foi a Lava Jato, que tem falado realmente do que aconteceu naquela época, e eu acompanhei muito bem, e ele é um dos responsáveis pelo ressurgimento do Brasil naquela época. Perdemos um pouco, né, com a volta do Lula interferindo em vários setores, mas a gente acredita que a Lava Jato volte a ser uma realidade num futuro próximo para o meio do nosso Brasil. Ixi, opa, foi mal. Gente, olha só. É a política isso aí, né? Por isso que eu sempre aviso você, eleitor, cidadão, pagador de impostos, não idealize, não idealize o político. Sabe por quê? Porque os políticos, e a política tem a dinâmica própria dela. É a mesma dinâmica que fez Simone Tebet apoiar o Lula, o Ciro Gomes apoiar o Lula, o Bolsonaro agora com o Moro, né? Então, assim, é um pragmatismo que deixa quem está do lado de fora desse sistema, deixa a gente, né, engulhos, né? E essa é a dinâmica da política, viu? Aliás, pega aí, por favor, deixa eu só dar um exemplo aqui, né? Pega aí aquele vídeo a gente publicou mais cedo, não sei se está separado aí, o vídeo do Janones, tá? Do Janones falando... Tá aí? Solta o vídeo do Janones, aí eu volto para a nossa conversa. Eu não participo do orçamento secreto. Primeiro que não existe orçamento secreto, né? Orçamento secreto é como era antes, que o ministro pegava e dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Hoje quem faz isso é o Congresso Nacional, e não mais só os ministros. Não mudou nada, era uma porcaria e continua uma porcaria. Todo mundo condena o orçamento secreto. Eu também condeno, a maneira que é agora. Está sendo publicizado esse orçamento, porque tem 36 bilhões... Está sendo publicizado como era antes. No governo Lula era uma roubalheira, e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira, e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde, e a gente nessa discussão idiota de achar que só tem dois lados, vamos ficar sobre a rúbrica do orçamento secreto ou vamos voltar igual era? Eu faço a diferença no meu mandato. Eu não roubo, eu não recebo propina, eu não tenho orçamento secreto, eu não me vendo para a quadrilha do PT, eu não me vendo para a quadrilha do PT. Quando o PT aparelhou a máquina pública, ele fez isso, ele criminalizou. Por isso ele ficou no poder 16 anos. Aparelhando o Estado, beneficiando os apaniguados. Essa quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos. É o seguinte, não leve isso para dentro da sua casa, não leve isso para a sua vida pessoal. Vocês viram? É isso que eu tento abrir os olhos de vocês. Eu cubro política há mais de 20 anos. Os bastidores do poder aqui em Brasília. Já denunciei N escândalos. Essa gente vive dentro de um sistema que ele é voltado para a própria subsistência desse sistema e ampliação desse sistema, dos benefícios e tudo. Só que isso é financiado por você. Por isso que eu sempre digo para vocês, abram os olhos, se informem, se formem politicamente e não tenham esperanças, vamos dizer assim, vãs, né? Estejam lúcidos nesse processo, sejam céticos
para que vocês possam cobrar as autoridades de acordo com a sua atribuição. Então, assim, esse é o pragmatismo da política, né? Tá aí o Janones falando, roubalheira do PT, não sei o que, sei lá, e agora tá abraçado, virou o coordenador da campanha do Lula. O Bolsonaro também com o Moro, a mesma coisa, o Moro esculhambou o bolsonarismo, saiu do governo por causa de interferência na polícia, não sei o que, passou os últimos 2 anos falando mal do governo, tomando porrada do bolsonarismo, tomando porrada do Bolsonaro, e agora estão aliados aí, juntos, ombreando, porque eles têm o objetivo. Qual é a justificativa do Moro? Nós temos um inimigo comum, que é a esquerda, o Lula, o PT e essa turma. Qual é a justificativa do Janones? É a mesma. Nós temos um inimigo comum, que é a direita, fascista, etc, etc, etc. Então, assim, caia na narrativa se você quiser. Eu recomendo que você fique fora, observando, se informando, para saber exatamente o que você vai fazer na urna. Mas não só na urna, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Você tem que fazer no seu dia a dia. Votou? Você lembra ainda? Você ainda lembra em quem você votou para deputado agora? Para deputado estadual, para deputado federal, para senador? Você ainda lembra? Porque o eleitor brasileiro, ele vota e esquece. Vira para as costas, vai para casa. Aí sabe o que acontece? O político faz a mesma coisa. Ele se apropria do mandato, foi eleito, né? Aí ele vira as costas para o eleitor e vai cuidar do seu negócio, dos seus business. A gente precisa ainda de várias gerações para tentar melhorar um pouquinho a qualidade da nossa política. E eu espero que essas circunstâncias, né, que estão postas, elas se desdobrem em algum tipo de avanço institucional. Mas eu tenho esperança? Eu tenho algum tipo de ilusão? Não. Por isso que eu estou todo dia aqui colocando o dedo na ferida. É para fazer piada? É para denunciar? É para ironizar? A gente tem de fazer. Esse é o trabalho de um jornalismo independente, de quem analisa esses fatos, né, com absoluta tranquilidade, absoluta independência, ainda que às vezes a gente fique, né, o sangue esquenta. Por quê? Porque você tem princípios, você acredita, nós temos aqui algumas bandeiras muito claras, né? Nós temos a defesa da democracia, a defesa da moralidade pública, da livre iniciativa, né, da propriedade privada. Então, assim, a gente aqui tem alguns valores que que nos norteiam no nosso trabalho diariamente. A gente quer uma sociedade próspera e que esteja aberta a todos. Projeto de poder pessoal, partidário, deve ser combatido. E é importante que você mantenha a sua postura crítica, mesmo em relação a determinadas figuras que você goste, que você apoie. Mas mantenha a sua postura crítica, porque esse apoio incondicional é que dá legitimidade para que essas figuras, essas autoridades, essas pessoas que assumem mandatos políticos, etc., acabem extrapolando nas suas funções. Só uma sociedade vigilante é que é capaz de manter ali um mínimo de compromisso dessa gente realmente com a sociedade, com quem os elege, né? Então, é isso que interessa. E você não vai ter ninguém fazendo esse trabalho na imprensa, porque ninguém tem a nossa independência. O que garante a nossa independência? Você, o nosso assinante. Por isso que eu peço sempre, assine o Antagonista Cruzoé. A gente está aqui para trazer com independência, a gente não recebe recurso público, então assim, a gente depende só de você. Isso nos dá autonomia e independência para fazer um jornalismo combativo, independente, equilibrado, baseado em fatos, né? Sem militância, sem histeria. Eu vejo aí a histeria coletiva, de um lado e de outro, todo mundo se engalfiando. Gente,
Quem briga por time de futebol, por política, por religião, tá ferrado. Né? Tá ferrado. Brigue para fazer uma sociedade melhor, né? Para dar condições melhores de vida para os seus filhos, para os seus netos. Aí vale a pena acordar todo dia, sabe? Inspirar profundamente, que é difícil, não é fácil para ninguém. Mas essa honestidade aqui, essa conversa que a gente faz aqui, quase de boteco, eu tenho certeza que ela alcança alguns de vocês, mesmo aqueles que ainda acreditam em algumas, né, ideologias, ainda são apegados e aferrados a grupos que impõem. Você vai participar de uma torcida organizada, seja ela política, seja ela de um time de futebol, muito cuidado, porque você muitas vezes será forçado, obrigado a tomar decisões que elas não são as suas, elas não estão em linha com aquilo realmente que você acredita. Você vai acabar tomando decisões e fazendo coisas que no fundo você vai se arrepender de ter feito. É o efeito manada. Eu estava falando sobre isso na sexta-feira passada. Inclusive agora, é muito engraçado todo mundo aí forçando para que você declare seu voto. Isso é coisa de militante. Você não precisa declarar voto para ninguém. Para ninguém. O voto é secreto, é uma garantia constitucional. Guarde ele só para você. E quando alguém ficar enchendo teu saco para você declarar o voto, você muda de assunto. Ah, meu amigo, eu não quero saber o seu, também não venha cobrar o meu. E é muito curioso, porque toda hora alguém especula aqui, sabe? Alguém especula aqui. Ah, o Cláudio vota não sei quem, vota no A, vota no B. Continue especulando. Sabe quando você vai descobrir? Nunca. Nunca. Tá? Enfim, é isso. Mantenha-se firme, cético. Mantenha-se lúcido nesse processo, tá? E não caia em conversa fiada. Porque no fundo, a maioria, não são todos, mas a maioria, pelo menos dessas gerações todas de políticos que estão aí, estão preocupados em cuidar do seu próprio interesse. Fazer business, negócios, pode ver. Eu já recomendei aqui outras vezes. Tem aquele político ali que você está sempre em toda eleição, está renovando mandato, está indo para outro mandato. Tem famílias aí que o filho, o neto, não sei o que, o bisneto, todo mundo dentro da política, vai ver se o sujeito tem patrimônio multimilionário, alguns são bilionários. Se o sujeito a vida inteira foi político, como?